O importante conceito de limite de uma função em um ponto. Qual seria o limite da função x a 2 mais 1 sobre x mais 2, quando esse x tender a menos 2? Olha, olhando para a simples substituição do valor menos 2 nas funções do numerador e denominador, no numerador, quando x for menos 2, ao quadrado fica 4, e 4 mais 1 dá 5. Ou seja, o nosso numerador ele vai tender ao 5. Já o denominador vamos ter um problema. Quando x for menos 2 aqui no denominador embaixo, menos 2 mais 2 dá 0. E aí a gente tem uma indeterminação. Mas antes de chegar em 0, a gente teria que imaginar ou tentar expressar esse limite com valores se aproximando do menos 2. Não do próprio menos 2, mas próximo. Tão próximo quanto a gente queira se aproximar de menos 2. E aí, para onde vai o limite dessa função? Vamos então substituir. Eu troquei o x por 2 no numerador e denominador e vou tender o meu x até o menos 2. Veja que trocando por 2 positivo, no numerador sempre vai ter o número positivo, pois tem 1 quadrado mais 1, aqui vai dar 5. E no denominador, por enquanto, a gente tem um número positivo 4. Eu vou tender esse número aqui do 2 até o menos 2 por valores à direita, ou seja, superior ao menos 2. Então vou me aproximar, diminuindo 2 aí para 1,95, eu já tenho um denominador aproximadamente 4,8 e denominador 3,95. Aí o resultado da divisão está aqui, aproximadamente 1,22. E aí eu vou me aproximando cada vez mais. Vou diminuindo o valor do meu x, tentando chegar no menos 2. Quando eu chegar em 1 positivo, eu tenho uma fração 2/3, aproximadamente 1,67. Mais uma vez vou me aproximando de menos 2. Quando eu chegar em 0, eu vou ter a fração 1/2, ou 0,5. E agora, para valores negativos do meu x, o denominador continua positivo, porque eu tenho um número quadrado somado a 1, e o meu numerador vai continuar positivo porque eu estou me aproximando por valores menores do que 2. Então essa subtração ainda permanece o sinal positivo. E aí vou diminuindo cada vez mais o meu valor de x, chegando aqui em um valor especial menos 1, eu tenho a fração 2 sobre 1, que dá 2. E aí vou diminuindo cada vez mais o valor do meu x e vou parar num ponto específico bem próximo de menos 2, 1,9. 1,9 negativo. Menos 1,9 mais 2, então minha diferença está para 1/10, 0,1. E a minha divisão aqui dá 46,1. Veja que os valores começaram a aumentar. Eu vou fazer agora a seguinte mudança. Eu estava me aproximando do 2 e interferindo aqui no meu x a 0,05. Ou seja, eu estava caminhando em 0,05. 5 centésimos para diminuir no meu x. Eu vou fazer uma diferença cada vez menor. Eu vou aumentar aqui 0,001, ou seja, 1 milésimo. A princípio não vai dar nem para notar essa diferença aqui no meu x. Mas veja que os valores do numerador e do denominador estão mudando. Eu estou fazendo alterações de 1 milésimo. Essa alteração é tão pequena. E aí quando eu fizer 10 vezes eu tenho 1 centésimo. Okay? Aqui 1,91. Eu tenho aproximação aqui no denominador. E veja que os valores estão subindo da divisão. Está dando 48. Quanto mais próximo eu ficar de 2, maior vai ser meu valor. 1,93 está na casa dos 70. 94, minha divisão, meu valor lá no final, em 95, na casa dos 90. 1,96, na casa de 152. E aqui vou chegar em 1,99, olha lá, minha divisão está 329. É evidente que quanto mais próximo eu ficar de 2, maior vai ser essa divisão aqui. Porque esse número aqui vai ficar cada vez maior e o meu denominador aqui vai ficar cada vez menor. E essa divisão, na verdade, vai aumentar. Na verdade, não. De fato, uma divisão do número cada vez maior por um número pequeno vai dar um resultado de razão ou de divisão maior, cada vez mais, com um valor em módulo superior. Não se deve chegar no 2, já que o conceito de limite você se aproxima do ponto sem ficar no próprio ponto. Mas aí, e de fato, o que acontece quando esse valor chegar em 2? Se ele não pode chegar em 2, mas se ele pudesse, toda vez que eu me aproximo de 2, o que é que acontece com esse valor? Veja que isso aqui vai ficando cada vez maior, ao ponto de a gente afirmar que isso aqui vai ser um valor altíssimo, ou infinito. Olha só. Isso não dá para se ver na prática, porque infinito é um conceito e não um número, mas eu tenho uma função aqui, a função dessa expressão, para poder demonstrar o que é que aconteceria com o gráfico dessa função. Então está aqui nossa função, x a 2 mais 1 sobre x mais 2. Quando x for 2, essa função está dando 1,25. Esse é o gráfico da nossa função, esse gráfico aqui em vermelho.
certo? E aqui é o ponto menos 2, o ponto de indeterminação que a gente viu, que estava dando infinito, um conceito de um número muito grande, não? E não exatamente um número. E aí eu vou variar esse limite aqui x2 através desse botão, que a gente chama de controle deslizante aqui no GeoGebra. Então vou pegar lá o controle deslizante e fazer ele variar para valores próximos ao 2. Olha o que acontece com o ponto P. Vou dar um zoom aqui no ponto P. E aí o ponto P está subindo, ó. Os valores da função é exatamente aqui onde esse segmento aqui toca no eixo Y. Está tocando aqui no número bem próximo de 4, né? O número próximo de 4 é esse, ó, 3,84, desculpa. E aqui eu vou subindo os valores de A. Meu controle deslizante eu chamei de A, mas corresponde ao valor aqui de X, ó. Está aqui bem próximo a menos 2, né? Esse valor bem próximo a menos 2 é esse aqui, ó, menos 1,49. E aí eu vou deslizando aqui e esses valores vai subindo. Agora, para ilustrar, né, veja que daqui a pouco, quando der menos 2, vai ficar o conceito de infinito positivo aqui. Mas eu queria que você visse isso, né, na prática. Ó. Infinito, porque nunca a função, o gráfico da função vermelho, vai tocar naquele eixo preto, né, no que seria a reta menos 2. Aí você pode estar pensando, não, professor, eu estou vendo aqui que você chegou aí em 148, 150 aqui, melhor dizendo, e encontrou, tocou. É porque é questão de perspectiva, né? A gente está olhando aqui distante. Mas se eu der um zoom, você vai ver que o vermelho, né? A função vermelha, ela está um pouquinho afastada, ligeiramente afastada do eixo preto. Esse preto aqui é o menos 2. E o vermelho é a função, você vê que não toca, né? E aqui eu poderia variar para valores altíssimos, na casa de milhares, milhões. Enquanto esse programa aqui tiver valor, eu posso subir, já que é o conceito de infinito, é infinito, né? Que eu vou subir meu ponto, em algum momento ele vai passar, passou por aqui, ó. Mas não vai tocar meu eixo menos 2, que seria essa retinha aqui, essa reta cinza, né? Essa reta de cor cinza. E aí, espero que você tenha entendido aí o conceito de mais infinito e de substituição de ponto na reta a partir desse vídeo. E fica aqui um desafio, né? A mesma função, né? A função xa2 mais 1 sobre x mais 2, com x tendendo a menos 2, só que com valores menores do que menos 2, ou seja, por essa região aqui, ó, à esquerda de menos 2, né? Quanto é que vai dar a minha função? Vai dar infinito também? Dessa vez aí surge um novo conceito, né? Pense um pouco, né? Faça algumas substituições para valores menores no numerador e no denominador e veja quanto é que dá o valor, ou para qual valor vai tender o limite da nossa função se o x for menor que menos 2, né? Vocês vão surpreender com outro conceito e dar esse resultado.